Olá, gente querida! Que bom estarmos juntos novamente para o nosso programa Capelania Gente Cuidando de Gente. Hoje teremos uma pessoa muito especial para estar falando conosco sobre o nosso tema do mês, que é suicídio, porque nós estamos lidando com o Setembro Amarelo. E hoje nós vamos ter o fechamento de tudo que tratamos no mês inteiro. E eu quero destacar para vocês alguns dos programas que nós fizemos, porque você tem acesso a eles pelo YouTube. Primeiro tema foi abordagem técnica sobre ideação suicida, com o Major Diógenes Munhoz. E ele diz: suicídio é a concretização da falta de sentido da vida, é o ápice de um processo de morrência. Ele costuma ser construído por alguém que está definhando existencialmente, que deixou de acreditar em sua própria capacidade como ser humano, de transformar a dor em amor. Essa foi uma afirmação de Carolina Ojima em um artigo da Daniela Carrasco. Nem toda pessoa que se mata tem depressão. No mundo, há um caso de suicídio a cada 40 segundos, somando cerca de 800 mil mortes por ano. No Brasil, 32 pessoas cometem suicídio por dia. O nosso segundo tema foi abuso sexual e suicídio, com a Nívia Fernanda. E eu trago aqui dados do Ministério da Saúde que dizem que mais de 70% dos casos de abuso infantil acontecem dentro da sua residência. O professor é um adulto que pode perceber esse tipo de situação, seja por uma marca física, por uma mudança no comportamento ou até mesmo por uma denúncia feita pelo seu aluno, pela criança. Sem ele, hoje, com as nossas aulas virtuais, essas vítimas estão sendo impossibilitadas de se encontrar com alguém fora do ambiente familiar, afirmou Luciana Temer numa entrevista à BBC News Brasil. Agora, quero ver alguns quadros com vocês. Este quadro mostra o abusador que está cultivando o relacionamento com essa criança, oferecendo um doce, um presente, fazendo promessas, mas as suas intenções estão na sua sombra. Aqui, dados sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. E é estarrecedor. Quantas situações difíceis. O próximo foi drogadição e suicídio. Problema de drogas e álcool induzindo ou exacerbando o potencial suicida na pessoa que está pensando nisso. Suicídio é o desfecho de um processo, muitas vezes influenciado por transformações mentais, transtornos mentais, abuso de álcool e outras drogas. Uma pesquisa recente mostrou que jovens com histórico de internação hospitalar devido ao uso excessivo de álcool e drogas ou por envolvimento em violência têm risco 5 vezes maior de tentar o suicídio na semana seguinte. O próximo tema foi acolhimento às famílias sobreviventes do suicídio, com a doutora Luciana Zombini Randa. E como sofrer, esse slide mostra para a gente o trabalho que a Luciana faz em Marília, o grupo de acolhimento aos sobreviventes enlutados pelo suicídio em Marília. Um trabalho excepcional, dificílimo, que tem poucos no Brasil. E como sofrer e, ao mesmo tempo, justificar o que aconteceu. Um enlutado passa por vários sentimentos e, ao mesmo tempo, a dor, a raiva, a vergonha, o vazio, a culpa se mesclam.
Um trabalho que é feito atualmente pelos profissionais, como, por exemplo, psiquiatras e psicólogos, e o acolhimento desses enlutados com o intuito de trabalhar com eles esses sentimentos e fazê-los continuar e assim prevenir sequelas que esse luto está trazendo, vai ajudá-los muito a elaborar todo esse processo. Então, temos aqui o endereço, os dados sobre esse grupo de prevenção ao suicídio de Marília. E se você está sofrendo pela morte de alguém muito querido, pelo suicídio, você pode buscar esse socorro. Eles vão ajudá-lo a enfrentar esse processo junto com outras pessoas que estão passando por processos semelhantes. Hoje nós temos um tema muito especial e uma pessoa também muito especial para falar sobre ela. Tratamento a pessoas com ideação suicida, sentido para a vida. Nós temos aqui o Dr. Marcionilo Laranjeiras. Dr. Marcionilo é um amigo recente, mas muito querido mesmo. Ele é um médico psiquiatra e, ao mesmo tempo, um clínico geral. E ele cuida das pessoas de uma maneira muito especial. Ele cuida olhando para a pessoa toda, não simplesmente para a doença dela. E os resultados do seu tratamento são muito especiais. Eu quero, antes de passar a palavra para o Dr. Marcionilo, ler um trecho de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes na Bíblia, que diz assim: fomos criados por Deus. Esse não é o trecho de Eclesiastes, mas eu vou comentar o texto. Fomos criados por Deus com um vazio no fundo de nossos corações, que nos diz sempre que, por mais que tenhamos, façamos, conquistemos ou controlemos, nossa vida ainda parecerá sem sentido, sem um sentido maior. E vivemos procurando em quem nós podemos nos apoiar, ou buscando algo que possa dar cor à nossa vida. Mas todos os sentidos humanos são limitados e falíveis. As pessoas falham. O vazio ainda nos incomodará, fazendo-nos sempre sentir que algo está faltando. Quando nos cansamos de procurar a felicidade, o sentido e a esperança em coisas ou em pessoas ou em nós mesmos, olhamos para cima, olhamos para o alto, porque somente o Senhor pode nos dar esse sentido maior para viver. E Eclesiastes é a história do homem rico, o homem que tem tudo à mão, que tem um conhecimento incrível, uma sabedoria enorme, mas que ele tenta, a parte de Deus, encontrar um sentido para a sua vida em alguma coisa que ele faça. Ele tem muitas mulheres, ele constrói muitas coisas, ele tem muitos bens, ele tem muito conhecimento, mas nada disso faz com que o seu coração fique preenchido. E ele começa com vazio dos vazios. Tudo é vazio, tudo é correr atrás do vento, numa linguagem mais popular da Bíblia. Então, hoje nós vamos conversar muito sobre isso e sobre como lidar com uma pessoa que está pensando em suicídio, que tem um vazio interior muito grande e que não encontra razões para viver, forças para lutar. Como lidar com tudo isso? Eu quero mostrar uma imagem muito chocante de uma estátua que mostra o homem esculpido em metal, num tamanho natural, sozinho, sentado num banco da praça, com a cabeça baixada e com um enorme buraco no lugar do seu peito, deixando-o assim sem coração e sem espaço para ar nos pulmões. Acredita-se que o tipo de sofrimento daquele homem é o mesmo dos suicidas. Alguns relacionam a escultura com a solidão, a mudez
e o vazio existencial. Para outros, ela mostra a ansiedade, a inquietação e vários outros sintomas. Essa estátua se chama Melancholy e está depositada, está num lugar muito especial, onde muitos podem ver e sentir o impacto dessa obra-prima. E eu quero começar dando um espaço para o Dr. Marcionilo falar um pouquinho sobre esse tema e responder a pergunta também: o que leva uma pessoa a pensar ou a tentar o suicídio? Primeiro, quero agradecer mais uma vez o convite aqui da Eleni, minha amiga, né, minha grande amiga, e agradecer também à igreja pelo convite também, estou muito honrado. Né? Essa é uma pergunta, daquelas perguntas que a ciência tenta resolver desde pelo menos 2 séculos. Né? O homem já chegou na Lua, entendeu? A gente já chegou na Lua e a gente não consegue resolver a questão do suicídio, da violência, né? Essas questões sociais que são prementes, né? Crescentes na nossa sociedade. Bom, o que causa o suicídio, assim, a gente sabe que o fenômeno do suicídio ele é um fenômeno crescente, né? Atualmente. A gente vê que os números crescem, né? Em todas as camadas sociais, em todas as idades. Ele é uma questão bem democrática, né? Está em todos os ambientes e a gente sabe que o suicídio, como foi falado aqui, até pelo o pessoal lá da abordagem técnica, né, do bombeiro, é o ápice mesmo, uma situação, suicídio é uma situação limite, que alguém que chega a esse ponto, ele acha que não tem sentido nenhum, né, que perdeu todo o sentido de vida. Mas a gente vê que isso não começa, esse fenômeno do suicídio, ele não começa, né, naquele momento. Você vê que tem existe uma história, né? Existe também uma história que também é mais do que pessoal. A gente sabe que a causalidade, né? Se estuda a causalidade, a gente tem fatores genéticos, né? A gente se encontra na família vários suicídios na família, em várias linhagens da família, e existe uma agregação genética na família. A gente sabe que também essas mesmas famílias que têm casos de suicídio também são famílias que têm uma tendência à disfuncionalidade. A gente vê situações muito complicadas, dificuldades, abuso na mesma família, a gente vê agressões na mesma família e outros casos de suicídio, doença mental na mesma família. A gente encontra também traços culturais. Por exemplo, em algumas culturas o suicídio ele é uma saída honrosa para, né, considerado para pessoas que fracassaram em tudo. Né? A gente encontra também traços, né? A gente vê que durante a história de um indivíduo em si, você encontra várias histórias complicadas, perdas, abusos e tal. Quando a gente observa de forma mais geral um paciente que desenvolveu suicídio, você vê fatores psicológicos associados, né? Um paciente que tem aquela desesperança crônica, alguém que passou por situações complicadas, com perdas e de perdas de vários tipos, de emprego, de pessoas importantes na família e aquela desesperança crônica. A gente, muito frequentemente, a gente encontra depressão associada, entendeu? Então tem um componente cerebral, biológico importante. A gente vê na história também desses indivíduos uma longa história de doença crônica, doenças graves, diabetes, com muito diabetes grave, pacientes com sequelas de AVC, pacientes com dor crônica é importante.
A gente vê também uma tendência à agregação desses pacientes em minorias sociais, assim, a gente vê mais entre índios, a gente vê mais entre pessoas de minorias oprimidas pela sociedade, as pessoas mais pobres também. Outros fatores que a gente encontra em suicídio também, por incrível que pareça, são as pessoas que moram em zona rural. Uma tendência, a gente acha que morar em cidade, essa coisa do estresse e tal, mas a zona rural, proporcionalmente, né, pela população, a gente sabe que tem uma população que se agrega mais, uma densidade demográfica maior em cidades, né, mas a gente sabe que em interiores, em zonas rurais, os pacientes também se matam muito, né? Sim, eu vi isso na China. Exato, até por acesso também a meios, né? Você tem acesso a veneno, a venenos relacionados a plantações, né? E a gente encontra também em algumas profissões específicas. Militares e médicos, né? Eles são do grupo de risco, então a gente tem que ficar atentos, né? A gente tem que prestar atenção. Então, é uma avaliação, a gente vê que existe uma predisposição, é a junção de uma predisposição genética, biológica, que não é só doença, que leva o indivíduo, ou um grupo de indivíduos a uma convivência complicada, né? E aquele indivíduo exposto a ambientes disfuncionais, eles desenvolvem crenças sobre a vida, sobre as coisas, sobre as outras pessoas que têm um peso de desesperança e culpa muito grande, e aquilo atravessa a vida. São indivíduos que atravessam a vida, né? Com esses quadros e desenvolvem mais para frente depressão. Essa é uma história comum. Né? E se associa, se quando isso associa a uma escolha uma escolha de profissão, ou se associa a um quadro de desemprego, e o indivíduo apresenta doenças crônicas graves, quer dizer, você soma. Né? São gatilhos. São gatilhos que se associam. Né? Agora, a gente sabe que o mais importante, o fator de risco, o gatilho, a característica mais importante que a gente tem que prestar atenção num paciente que com risco de suicídio ou que tentou suicídio é se ele teve outras tentativas prévias. Então, a gente sabe que o maior fator de risco para um comportamento é o próprio comportamento. Sim. Entendeu? Então, alguém que já tentou suicídio, então ele tem um risco maior. Ou alguém na família que também tenha tentado ou cometido suicídio, isso impacta? Sim. Alguém na família, a gente fala muito, é como se fosse uma autorização. Se eu tenho um pai que tentou suicídio ou conseguiu suicidar, é como se as pessoas de casa também fossem autorizadas a tentar suicídio, né? Por outro lado, tem os fatores de proteção. A gente conhece bem 3 fatores. Infelizmente, a gente encontra muitos fatores de vulnerabilidade e 3 importantes de proteção. Aí é aquela coisa que a gente... um pouco do que a gente conhece de forma leiga, mas é o que faz importar. É família. A gente vê, as pessoas têm uma rede social, uma família forte. Isso protege contra suicídio. Tem uma religião, tem um Deus. Né? E mulheres em estado grávidas, elas também estão sob... Existe uma proteção. Ou com filhos pequenos também? Basicamente grávidas. Esse estudo mostrou que as grávidas estão mais sobre... Eu acredito que sim, né? A gente deve extrapolar para os filhos, né? Que existe uma questão aí muito vital, né? De manter a prole viva, sustentar a prole. A gente vê que isso é bem possível. Bem forte na mulher, principalmente. Principalmente. As mulheres, elas tentam mais e os homens são mais letais. Um dado importante também de estudos científicos, de alguns estudos, até de inquéritos populacionais, é que
metade das pessoas, na maioria das populações estudadas, assim, em vários lugares no mundo, metade das pessoas, em algum momento, lifetime, né, em algum momento da vida, já pensou seriamente em tirar a própria vida. Quer dizer, ideação suicida, falta de esperança, pensar em morrer, pensar em tirar a própria vida, não é uma exceção, é um fenômeno da vida. Sim. A gente precisa encarar isso de frente e encarar o quanto isso é comum. Né? Os números também mostram que, mais ou menos, no mundo inteiro, 6 a 12 pessoas por 100 mil habitantes cometem suicídio por ano. Né? Quer dizer, se você levar em conta assim, bairros aqui de São Paulo, você vai encontrar, né, uma quantidade grande por ano que se mata, né, todos os anos. Então, é um tema... para cada suicídio, a gente tem 10 a 12 tentativas. Sim. Quer dizer, não é na primeira vez que a pessoa comete normalmente, né? Exatamente. Quer dizer, a gente não está lidando com a coisa trivial, a gente não está lidando com uma exceção, a gente não está lidando com uma coisa que é infrequente. A gente está lidando com a realidade que cada dia que passa ele é mais prevalente. A gente precisa ter... Eu acho que o Setembro Amarelo ele é muito importante para as pessoas entenderem que isso é frequente. E a gente não pode ter vergonha, a gente não pode se sentir culpado. Tem que procurar ajuda, entendeu? Então, a coisa é bem mais importante do que a maioria das pessoas. Gostaria de destacar uma coisa que você falou sobre a importância da pessoa que está no desespero, está sem razão para viver, está tentando pôr fim à sua dor, poder também pensar no exemplo que ela está deixando. Né? Porque se ela está deixando uma chancela, olha, é permissível, é permitido, né? A solução que eu encontrei para a minha vida foi essa. Como isso vai repercutir nos seus filhos, netos, irmãos? Exato. Essa é uma mensagem, né? É como se você passasse uma mensagem para as pessoas que elas podem fazer isso, entendeu? Que é desejável, que é uma saída, né? E a gente sabe que é uma saída definitiva, né? Você não tem definitiva de forma para ela, né? Para ela, e ela tem que pensar que só que ela não vive sozinha no mundo. Normalmente ela tem uma família, ela tem vizinhos, entendeu? Então o comportamento suicida também é muito parecido com o comportamento violento. Ele também tem um quê de contagioso, já que a gente está em época de doença contagiosa, né, verdade. de Covid. O suicídio ele tem uma característica de contágio. Por exemplo, não é à toa que as pessoas, que os veículos de comunicação, eles evitam fazer propaganda ou noticiar sobre suicídio de pessoas, principalmente as pessoas famosas. Sim. Isso tem histórico, entendeu? E a maneira como se cometeram suicídio também. Porque, por exemplo, não é noticiado, né? Não deve. Uma notícia de um adolescente muito famoso que se mata é como se fosse uma chave para outros adolescentes também tentarem suicídio. Entendeu? Quer dizer, a gente não está falando nada de um comportamento simples. A gente não é uma questão de ele se matou porque não tinha, sei lá, como um comportamento individual, como uma coisa individual. Não, é muito complexo e a gente precisa aproveitar esse momento agora para se conscientizar, né, como sociedade, que a gente tem que a gente tem não falou, mas a gente tem uma endemia aí, né? A gente tem uma pandemia. É verdade. Pandemia pode ser, a gente pode até dizer que isso não é no mundo inteiro, mas não tem. Mas a gente tem uma endemia, a gente tem casos que se repetem, o número de casos todos os anos, muita gente morre, muita gente continua morrendo.
Eu acho que a gente tem muito pouca noção dessas coisas como sociedade. Deveria ser mais falado. Sim. Existe uma orientação para a divulgação que a imprensa faz de um suicídio, ou de pessoa famosa, ou da maneira como a pessoa cometeu o suicídio, para não incentivar outras a seguirem o mesmo caminho, né? E outro fator importante, a pessoa acha que ela resolveu o problema dela, tirando a dor que estava consumindo a sua alma, mas ela deixa uma dor permanente em todos os seus queridos. Então, no mínimo 5, 6 pessoas do seu relacionamento são fortemente impactadas, e impactadas não por um mês, um ano, mas pelo resto da vida. Então, é uma marca muito forte que fica na história daquela família e traz resultados muito dolorosos. Os pais de um adolescente que faleceu, como são marcados pela vergonha, pela culpa, pelos e se. Nossa, se eu tivesse percebido isso ou aquilo, ele falou nisso, mas eu não levei em conta. Quantas questões que essa família, esses pais vão ficar levantando por anos e anos, né? Outra pergunta: como você acolhe e trata de uma pessoa com ideação suicida ou que já fez alguma tentativa? Como é o seu tratamento, o seu cuidado como médico, como psiquiatra dessa pessoa? A primeira coisa a ser feita, estou no consultório, né? Recebo alguém na clínica com ideação suicida, independente da idade, a gente precisa fazer uma avaliação de risco imediato. Né? A gente precisa fazer tem um ponto de corte aí. E aí a gente avalia todos esses fatores que a gente acabou de conversar, a idade, tentativas prévias, uso de drogas, né? Traumas, doenças associadas, se ele pertence a minorias que o predispõem a esse tipo de coisa, se ele tem um cultural, se ele tem uma família que o predispõe. Então, a gente precisa avaliar, a gente faz uma avaliação muito complexa, né, do quadro, e a gente avalia. Não, esse paciente ele precisa de uma abordagem intensiva hospitalar, ou você pode mantê-lo ainda sob um acompanhamento ambulatorial intensivo. O que eu falo de ambulatorial intensivo é aquela coisa de ele precisa ser visto umas 2 vezes por semana, a equipe faz contato com esse paciente, mantém um contato com a família. A gente até relata assim, se ele não vai internar, para você ver que a gente avalia o paciente, mas toda a família precisa participar. Não existe, mesmo com um paciente com risco leve de suicídio, se ele não tiver uma família, a gente vai mandar para internação. Sim. Entendeu? Se ele tem família, é uma família que dá suporte, você precisa avaliar se a família dá suporte de fato. Então, você diz assim para o paciente, você vai fazer uma internação domiciliar. O que é uma internação domiciliar? Bom, a gente convoca a família, eventualmente um amigo, uma pessoa próxima. A ideia é não deixar essa pessoa sozinha 24 horas. Até a próxima consulta, até o próximo retorno. Então, quem vai ficar com esse paciente, normalmente precisa ser adultos, ninguém vai colocar um adolescente ou uma criança para cuidar de alguém que tentou suicídio. Não, um outro adulto capaz, responsável, que cuide daquela pessoa, que tenha, de preferência, que tenha uma autoridade sobre aquela né? Uma mãe, um pai, um irmão mais velho, alguém que possa segui-lo. Então, o contato a manutenção, é ombro a ombro. Você fica, entendeu? Você fica de ombro a ombro, não precisa falar nada, ninguém está pedindo para nenhum familiar fazer psicoterapia, é só a companhia, entendeu? É só o conforto, está aí do lado, a gente vai prescrever as medicações
Na maioria das vezes é depressão, 80%, 90% das vezes tem um quadro de depressão que vai melhorar em 2 semanas, entendeu? Quer dizer, esse segmento precisa ser feito porque a gente sabe que o suicídio é uma saída péssima, né? Uma coisa que pode ser... Às vezes o indivíduo chega mais com uma tentativa de melhorar um desconforto do que se matar. Ele está querendo não sofrer tanto. Sim, sim. A questão é, eu não quero sofrer tanto, não é que ele queira se matar. Na maioria das vezes não é. Entendeu? Então, a gente faz esse segmento, com a família junto, com contato, né? E o paciente vai retomando e na maioria das vezes a gente na maioria das vezes o quadro se resolve em ambulatório mesmo. Entendeu? Agora, quando você não encontra um suporte social, ele não tem amigos, não tem a família, mesmo um quadro leve a moderado, a gente encaminha para a hospitalização. E aí ele vai ficar, de fato, sob internação, com auxiliar da enfermagem, ele vai chegar na internação, vai ter que tirar todos, ele vai ter que ficar vigiado, porque às vezes ele tenta suicídio na própria internação. Sim. E aí a família também precisa participar, porque ela acompanha durante o tempo de internação. Acompanha no hospital, ela acompanha... ela precisa se reunir com a equipe para elaborar um plano para deshospitalização. Normalmente a hospitalização dura, sei lá, 2 a 4 semanas, não é uma coisa de longa data, bem, né? Então, tem muito que fazer, entender, por esse paciente. É uma abordagem bem complexa. E eu estou olhando aqui no meu celular, porque eu estou esperando por participação dos nossos ouvintes, do pessoal que está conosco aqui. Então, você pode mandar a sua pergunta, a sua consideração, porque nós vamos estar ligados aqui em você também. Doutor Marcionilo, você gosta muito de falar sobre ACT. Como é essa abordagem, essa terapia? ACT é um tipo, eu vou falar outra sigla, é um tipo de TCC. Já vou dizer o que é. TCC é um tipo de terapia cognitivo-comportamental, que a TCC foi desde os anos 60, é a terapia que é mais estudada, né, que tem melhores resultados e mais estudada e melhores resultados, desde os anos 60, para diversos transtornos mentais. A TCC é um guarda-chuvas de vários tipos de abordagens. Uma das abordagens é a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que utiliza técnicas de TCC e tal. E ela tem alguns princípios, né, como é que ela se diferencia. A gente busca em TCC sempre manter o paciente no aqui e agora, no presente, né? Mesmo quando existe uma interferência, culpa com coisas que aconteceram no passado, ou é um paciente que tem preocupação com o futuro, entendeu? A gente utiliza técnicas para manter o paciente em contato com o aqui e agora, né? Técnicas comportamentais, a gente uma outra coisa que decorre de estar no presente é do paciente ter uma aceitação ativa sobre as coisas da vida. Essa aceitação ativa, que é uma das coisas mais importantes da ACT, é aceitar, inclusive, o sofrimento. Que a vida tem sofrimento, que a vida... a gente passa por situações complicadas e que a gente precisa lidar com o sofrimento, né? Que a vida só não tem sofrimento no Facebook, né? Nas redes sociais. Né? Mas a nossa vida é uma vida difícil, mas também tem seu lado bom. A vida também, a gente tem muito a agradecer pelas coisas da vida. Quer dizer, é uma decorrência de você estar no presente, de você estar aqui no aqui agora presente, é justamente aceitar que existe inclusive sofrimento, que é como se fosse uma decorrência desse primeiro princípio.
Um outro princípio que é muito central, que para mim é a coisa que é mais interessante, assim, é a busca de valores, que é isso que a gente vem, que o tema hoje é sobre sentido de vida, né? Então, durante essa terapia, a gente busca, a gente encaminha o paciente, a gente está junto do paciente num processo de busca de valores. Quais são? O que é mais importante para você? O que faz sentido para você na sua vida? O que é mais importante para você? Entendeu? Então ele vai em busca disso, do que é mais importante. Normalmente, quando a gente encontra algum sentido para a vida dele, normalmente não tem a ver com ele, normalmente tem a ver com outras pessoas, tem a ver com sair dele, tem a ver com coisas maiores que ele, né? Relacionamentos, Relacionamentos. Agora, tem uma coisa que é importante. Muito frequentemente a gente busca sentido, e algumas pessoas não encontram sentido, mantêm a busca de sentido, mas não encontram. Até porque a gente, como ser humano, a gente é buscador de sentidos. A gente, não que exista sentido, porque a gente sabe que um sentido maior faz parte do ser humano também buscar, justamente porque ele não tem sentido, porque a vida não tem sentido nesse. Então a gente busca uma coisa maior, e aí é que entra a questão da religião. Né? A gente precisa, no sofrimento, que é essa coisa na questão do ser humano, a gente sabe que uma das coisas que causa sofrimento é essa falta de sentido. E a gente precisa adquirir tolerância sobre isso e pensar numa coisa maior que a gente, fora da gente mesmo, entendeu? Então, não adianta eu ficar buscando sentido só na profissão, só nas pessoas, só no filho, só num partido político, numa posição política, não. A gente tem que ser forte, inclusive, para andar pelo deserto, entendeu? Aquela coisa do deserto, de saber que vai sair alguma coisa né, que boa em meio ao caos. Meio ao caos, exatamente. Por último, depois você é um processo que é complexo. Por último, a gente, fazendo parte, né, todos esses princípios eles são circulares. A gente vai e volta por eles. Por último, a gente ação comprometida. Esse é um princípio. O que é isso? Se você encontrou algum sentido na sua busca, ou se você não encontrou nenhum sentido, mas pelo menos as coisas que são importantes para você, você precisa manter. Então, você precisa ter um compromisso com o seu melhor. Mesmo com o que você tem de melhor, entendeu? Então, a gente sabe que a nossa vida, atualmente, ela é bem complexa. A gente tem... tudo é muito relativo, a gente não encontra sentido, as coisas são muito efêmeras. Então, a gente tem alguma coisa, algum fator, a gente tem uma firmeza de caráter e um fator que nos segure e agir em cima disso, né? Não só se sentir bem, tal, ou se sentir mal, mas que a gente haja no nosso dia a dia com esse sentido, com essa coisa maior que a gente encontrou. Isso é muito terapêutico, entendeu? Então, é uma terapia que cai muito bem para esse momento agora que a gente vive. Essa coisa de falta de sentido, tudo é relativo, as coisas são muito soltas. Então, é um ramo da terapia que me chamou muita atenção. Muito interessante, muito interessante. Eu gostaria de ler partes do Salmo 42, porque... ele retrata um homem que era um rei, o rei de Judá. Um homem bem-sucedido, um homem com tudo ao seu dispor e que havia feito uma grande limpeza moral entre o seu povo. E, de repente, ele tem uma doença. Ele pega uma peste. Ele é contaminado por alguma coisa desconhecida.
e ele fica muito prostrado, porque ele está caminhando para a morte. E Deus ainda manda um profeta para falar para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, não vai viver. Quer dizer, os teus dias estão contados. E é interessante porque ele se vira contra a parede e ele chora diante de Deus. E ele começa a refletir sobre a vida dele, sobre o sentido da vida em si. E ele fala assim: Deus, o que o Senhor vai ganhar com a minha morte? Mais um no túmulo. Não vai ganhar nada. Por favor, me dá vida, me ajuda a viver. E é interessante porque esse salmo tem vários comentaristas que atribuem a autores diferentes, mas eu achei um muito interessante que atribui o Salmo 42 a Ezequias, o rei de Judá. E ele fala assim: as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? E daí ele se volta para si mesmo e ele olha para a sua alma e pergunta: por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti. E é interessante porque ele coloca aqui uma palavra que mostra um sentido maior do que o sentido que nós procuramos na própria felicidade, em realizações pessoais, em pessoas, em cursos e formações e realização de sonhos, em riqueza, porque ele fala assim: a minha alma está abatida, espera em Deus. Vem uma esperança, não numa religião, não em dogmas, mas num relacionamento vivo com Deus. Porque ele crê que este Deus, que é o seu Deus, vai lhe dar razão para viver, vai lhe dar forças para lutar, vai dar sentido à sua existência. E sendo para a morte, eu trabalho muito com pacientes em cuidados paliativos e tem sido interessante porque não é porque a pessoa está gravemente enferma, caminhando para a morte, que ela entra em depressão. Sim. Muitas não, ou grande parte não. Como é importante a gente poder lidar biblicamente também com esses conflitos que emergem nessa hora de finitude, de percepção da sua fragilidade e que podem ser tratados diante de Deus, nesse relacionamento que traz vida, que traz sentido à existência da pessoa. E foi interessante ver um autor chamado Viktor Frankl, criador da logoterapia, que ele foi um prisioneiro, um médico judeu, neurologista, prisioneiro no campo de concentração de Auschwitz, e ele descobriu que as pessoas que tinham razão para viver tinham maior fôlego para enfrentar qualquer condição. E as pessoas que tinham um relacionamento com Deus também enfrentavam a adversidade de outra forma. Então, faz toda a diferença. E esse salmista diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? É interessante, eu gosto de ver porque, assim, mesmo que a pessoa esteja passando pelo sofrimento, esteja em grande perplexidade diante de tudo que está lhe acontecendo, quando ela confia em Deus, quando ela tem um relacionamento com Deus, ela pode chorar no colo de Deus, ela pode levar a sua dor diante desse Deus e falar: Deus, eu não estou entendendo nada, me ajuda a encontrar esperança de novo. E o
o salmista volta aqui, a minha esperança é o Senhor, eu vou esperar no Senhor. Como é bom quando a gente pode olhar para frente e falar, mesmo que eu não saiba o que vai me acontecer amanhã, eu estou nas mãos de um Deus que sabe, que tem o controle sobre todas as coisas, que não brinca comigo, que sabe quais são os meus limites, até onde eu aguento o sofrimento, aguento passar por essa situação. E Ele coloca um apoio, um suporte para mim, para que eu não seja provado além das forças que Ele mesmo me dá para vencer tudo isso. Ele me dá sentido à minha vida. Outra pergunta: como uma pessoa leiga pode ajudar a detectar, prevenir e aconselhar na ideação suicida? Essa é outra. Perguntinha boa. Essa é outra pergunta daquelas. Então, eu acho que, por exemplo, eu acho que a grande coisa, a grande virtude do Setembro Amarelo é chamar atenção para esse tema, para as pessoas que não têm, né, para as pessoas leigas, para as pessoas que não são os não profissionais, para as pessoas de forma geral, é de entender que essa desesperança não é uma coisa de gente que está doente, com depressão, ou desesperança que perdeu tudo, que é entendeu? A desesperança pode também aparecer em momentos onde você acha que você tem tudo na vida, entendeu? Que você está com que você tem todo o dinheiro do mundo, que você tem as melhores coisas, então de repente você pode achar que aquilo não faz sentido nenhum para você, entendeu? E tanto é que esse o suicídio é bem democrático, né? Então, essa é a primeira coisa, entender que a desesperança, a falta de esperança, essas questões são transitórias. A gente passa por situações difíceis na vida emocionais, entendeu? E elas não são o que a gente vê que são temporárias. A gente precisa entender isso, precisa suportar essas fases complicadas. É assim que funciona, é assim da nossa natureza, né? Da nossa natureza. Isso é o primeiro passo, porque se você entende que você passa por isso, você vai reconhecer mais facilmente nas outras pessoas. Você passa. Se isso não é nenhuma novidade, então, entendeu? Então, se de repente você está vendo uma pessoa, você como leigo, né? Então você olha para uma pessoa e ela passou por situações atualmente importantes, uma perda grande, está numa situação difícil ou está deprimida. Aí você precisa levantar, a sua luzinha amarela precisa estar acesa, entendeu? Em relação a isso. Então observa na família, de repente tem um caso de suicídio na família, ela tem de repente tem um diagnóstico importante, descobriu recentemente que tem câncer, entendeu? E aí ela começa a ver que a pessoa está mais isolada na fala. Você vê que existe uma desesperança na fala, de repente você senta ali para conversar. Isso é coisa de amigo, né? Não é coisa de... Né? Quem tem amigos tá um pouco mais preservado. Ou então um familiar mesmo, não sei se é amigo, mas um familiar que tenha ouvidos, né? Então você vai entendendo que aquilo ali, que aquele contexto não está legal. De repente é uma pessoa que tem acessos a meios de autoextermínio, né? Então você precisa ter um cuidado à parte. Então, se você já detectou esses fatores, entendeu? Procura ajuda, já conversa com outras pessoas, já procura um profissional, entendeu? Isso é uma coisa. Já vai junto daquela pessoa. Fatalmente, se você captou esse tipo de coisa, você tem sensibilidade, então vai junto, conversa com a pessoa, leva ele num profissional. E é importante essa pessoa que está levando o seu amigo, que ela confronte, converse com ela no sentido, você já pensou em suicídio? Você tem algum plano sobre isso? Exatamente. Ela pode falar assim. Isso é uma boa coisa. Uma coisa importante que você está falando. Mais ou menos
tem uma estatística, não lembro se 60% a 70% das pessoas que cometeram suicídio no último ano procuraram um médico, que normalmente é um médico geral, generalista, ou procurou um outro profissional de saúde, ou mesmo comentou com alguém sobre isso, entendeu? Então, é uma hora de fisgar essa pessoa, de entender aquilo ali, entender que aquela pessoa está sob um risco, entendeu? Então, é um momento que você não pode deixar passar, porque você pode estar salvando a vida de uma pessoa e você pode também, ao mesmo tempo, evitar um trauma psicológico a toda a família, aos vizinhos, entendeu? Então, Sim. é importante que a gente tenha esse ouvido, essa percepção, entendeu? E leve ela para tratamento. Agora, uma coisa que as pessoas também, sobre o leigo, né? Se você encontrar uma pessoa que estiver de fato tentando suicídio, entendeu? Se ela tiver, por exemplo, sei lá, com remédio, tentou suicídio, tomou remédios, ou então está próximo de um parapeito querendo se pular, por favor, não, ou tiver com a arma na mão, principalmente, não tente intervir, busque ajuda. É a abordagem técnica do Corpo de Bombeiros, entendeu? Sim. O Corpo de Bombeiros tem essa... nem o médico, por exemplo, se eu estiver num ambiente onde alguém está tentando suicídio, eu não tenho propriedade. Eu preciso do bombeiro. Eu não vou me atracar com alguém que está com a arma na mão querendo se suicidar, ou eu não vou pular em cima de alguém, só se for no último caso, assim, me atracar com alguém que tá tentando pular pela janela, só se for uma situação muito extrema, entendeu? Ou segurar alguém. Mas isso também é uma coisa, se você tiver tempo de ligar para 193, né, que é o bombeiro, se você entra no quarto, e se você chega na sua casa, um filho ou seu pai idoso está dentro do quarto e você não consegue abrir, e você tem esse feeling que pode estar acontecendo alguma coisa, chame o bombeiro, autorize ele a abrir a porta, entendeu? Essa semana mesmo, eu tive um adolescente que colocou a corda no pescoço, a mãe me ligou, adolescente, 12 anos. Leve já no hospital. A gente fica contemporizando, achando que não, não. Leva no hospital, que você pode estar salvando alguém, entendeu? Aquilo ali é transitório, você pode estar salvando uma vida e evitando um drama social muito grande. Verdade. Deixa eu ler aqui alguns dizeres de pessoas que estão conosco aqui, amigos que estão conosco. Vânia Julião diz assim: essa pandemia está acelerando transtornos em algumas pessoas. Parece que potencializa o isolamento. Que Deus tenha misericórdia. É verdade que tem aumentado o número de suicídios durante a pandemia? A gente tem dados, nesse momento, de aumento de sintomas de depressão e ansiedade. Suicídio, a gente ainda não tem pelo menos eu não vi. De repente pode ter algum estudo que eu não tive acesso, mas nesse momento eu não tenho esse dado para te informar. Agora, a gente, né, se a psicopatologia, se a quantidade de sintomas de depressão na população aumentou, de ansiedade aumentou, fatalmente a gente vai encontrar também uma quantidade grande, né? Porque você tem muita gente que perdeu emprego, tem muita gente que está isolado, que não vê a família, muito idoso principalmente. Você tem muita gente com medo, esse é o lado que talvez não tente suicídio. Muita gente que está com medo de morrer, esse fatalmente ele não vai tentar suicídio. Ele não vai trocar, não, eu não quero morrer do Covid, eu vou tentar suicídio. Acho que não é por aí. Acho que não. O ser humano é muito criativo, mas não acho que não chega a esse ponto, não. Entendeu? A gente tem, então, vários fatores e essa incerteza de futuro, assim, é um ambiente... É um caldo de cultura muito, muito propício para suicídio. Né? Sim. Fatalmente, a gente deve ter números maiores aí mais para frente. A Nadir Carvalho pergunta: existe alta para um paciente em tratamento psiquiátrico? É o Nadir Carvalho, pastor Nadir. Existe alta para um paciente em tratamento psiquiátrico? De forma geral, sim, existe.
Existe sim. Que bom. O transtorno psiquiátrico, a gente tem que, né, diferenciar de uma vivência normal, né, da vivência normal. O psiquiatra, ele não está aí para tirar a tristeza, a ansiedade, né? Não é isso. Então, a gente lida com transtorno, com a depressão, com o transtorno de pânico, com os quadros que são... O nosso objetivo é diminuir, controlar a disfunção e a intensidade dos sintomas, para que a pessoa possa, de preferência que ela tenha aprendido, né? Passou por aquela crise, aprendeu, no melhor dos mundos, né? Que ela aprendeu a lidar com aquilo e que ela volte à vida dela com algumas lições para não cair novamente naquilo, né? Isso é o ideal. Então, na prática, a gente vê que 40% dos pacientes têm alta, entendeu? A doença psiquiátrica, isso em 3 anos, 2 a 3 anos, entendeu? Uma boa parte dos pacientes melhora após 6 meses e a gente dá alta, principalmente os que têm quadros de adaptação. Tem um luto, é um luto patológico, mas ele conseguiu lidar com aquele luto, já saiu, houve uma perda de emprego, ele já lidou com aquilo ali, está melhor. Depressões mesmo, se o paciente aprende começa a fazer exercício, começa a fazer meditação, começa a parar de se pilhar tanto nessa vida, de correr tanto atrás das coisas, ele muda a vida, entendeu? Muda o estilo de vida. E a gente tem muita alta, sim. Agora, a gente sabe que 1/3 dos pacientes, 20% a 30% dos pacientes, tem que fazer um tratamento muito longo. Agora, a doença psiquiátrica não é incurável, a doença precisa de um tratamento longo. A gente chama doença crônica, porque precisa tratar mais de 3 meses por definição. Mas a gente tem, e quem sabe mais para frente, os estudos estão vindo por aí, cada vez mais a gente sabe que a gente tendo mais sucesso com alguns tratamentos, tem pacientes que antigamente a gente achava que eram os refratários, ou resistentes à medicação, que não melhoravam com nada. Cada dia que passa a gente tem mais tem alguns estudos com medicamentos que tiram até 70% desses quadros, entendeu? Quer dizer, a coisa está andando. Sei que a psiquiatria anda mais devagar do que as outras, mas existem coisas importantes aí vindo pela frente. Que bom, que bom. Quero deixar uma mensagem para você que está passando por um vale árido, como o Dr. Marcionilo falou agora mesmo, sobre os vales áridos da vida, os momentos de sofrimento, de dor, né? Os desertos. Os desertos da vida. O Salmo 84 diz assim: bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nós vamos estar fechando este mês, mas não esse assunto. Nós vamos estar pontuando em alguns programas, porque nós vamos estar trazendo para cá, no mês de novembro, uma paciente nossa que foi paciente do HC, com tetraplégica. Ela é tetraplégica, está há 44 anos assim. E ela vai falar sobre gratidão e esperança. Ela tem passado por muitos vales áridos, mas Deus tem sido a força do seu coração e tem dado sentido à sua vida, como pode dar para a sua também. Dr. Marcionilo, muitíssimo obrigada pela sua participação preciosa. Muito. Sempre conte comigo quando eu espero me colocar como instrumento, né, do Todo-Poderoso para a gente lidar com o sofrimento humano. Né? Que bom, que bom. A ajuda de vocês, claro. Obrigada mesmo. Deus abençoe a sua vida e até sexta-feira que vem no Gente Capelania, Gente Cuidando de Gente, com o Dr. Paulo Tsai. Nós vamos entrar no Outubro Rosa, falando sobre câncer. E o Dr. Paulo é um médico oncologista e radioterapeuta e também capelão. Muito bem-vindo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.